podem se assentar. Nós vamos abrir nossas Bíblias nesse momento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Nós faremos a leitura do versículo 17 até o 22. 1 aos Coríntios 11, do 17 ao 22. Eu vou fazer uma pergunta para as crianças, mas tem adulto que vai querer responder também. Não tem problema. Crianças que estão aqui gostam de desenhar? Caleb, eu sei que sim, né? Henrique gosta só de tocar guitarra ou gosta de desenhar também, Henrique? Desenhar também, né? Se você for fazer um desenho agora, viu, Pedro? Sugestão, tá? Depois me mostra. Desenhe uma festa. A festa mais legal que você já foi. Ou a festa mais legal que você imagina. Na verdade, tem outra pergunta para fazer, essa é para todo mundo. Tem alguém aqui que não gosta de festa? É que eu não quis perguntar assim se tem alguém que gosta muito de festa. E aí eu vou pedir para você imaginar agora, não a festa mais legal que você já foi, ou aquela festa que você nunca teve, mas imaginar aquela festa talvez mais inusitada, mais esquisita que você já foi, que teve mais coisas atrapalhadas. Que eu não acredito que você só foi em festa em que tudo aconteceu perfeitamente. Não é possível que isso aconteceu, né, com alguém aqui. Sempre tem alguma coisa que sai do lugar, mas tem algumas festas que parece que tem um capricho assim para as coisas saírem de forma atrapalhada, né? Fica parecendo programa de comédia, inclusive. Acredito eu que você nunca foi numa festa em que todo mundo que estava ali na hora de aniversário. Consegue imaginar isso? Uma festa de aniversário. Quando, pois, você unis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Veja qual que é a situação que está descrita aqui. Era uma festa, conhecida como a festa do amor. Pelo menos algumas vezes, quando era criança, adolescente, estava imaginando se domingo de Santa Ceia podia ser como antigamente, como acontecia lá na igreja primitiva. Porque a gente vê na palavra de Deus que o momento da ceia era um momento de uma refeição mais completa, que as pessoas passavam mais tempo juntos, e isso foi sendo organizado e caracterizado como a festa do amor, que acontecia um pouco antes, ou mesmo em meio à celebração da ceia. Pelo menos para algumas localidades e reuniões da igreja, num determinado momento, ainda mais no início dessa festa, o pão era partido. Então as pessoas comiam aquilo que elas levaram para essa festa. E depois, mais ali caminhando para o final, o cálice de vinho era compartilhado. Que é um retrato do que aconteceu naquela noite em que Jesus Cristo estava prestes a ser traído e preso, o que ele fez com os discípulos. Os discípulos estavam reunidos para celebrar a Páscoa,
comemorar a libertação que havia acontecido tantos anos antes da escravidão do Egito. E Jesus Cristo transformou aquela festa da Páscoa naquilo que a gente conhece hoje como Santa Ceia. E quando a gente vê ali nos evangelhos, a gente percebe que é essa sequência, inclusive. Ele parte um pão, dizendo que esse é o meu corpo que é oferecido por vocês. E eles continuam comendo a refeição da Páscoa. Depois, ele compartilha o cálice de vinho. E havendo cantado o hino, eles saem para o local de oração. Então a igreja foi assumindo isso como um momento de celebração, de alegria muito grande. Já não era mais a celebração da Páscoa do judeu, até porque isso acontecia apenas uma vez no ano. Agora aqui, a igreja no seu começo está celebrando comumente a ceia do Senhor uma vez por semana. Mas essa característica de uma refeição completa, de celebrar, de se alegrar, de reconhecer a comunhão que um tinha com o outro, porque Jesus Cristo salvou tanto a um como ao outro, prevalecia. Então, era a ceia do Senhor, mas era uma festa junto. Só que Paulo fica sabendo que na igreja de Corinto havia problemas nessa festa. E é por isso que aqui no versículo ele diz, olha, quanto a isso, eu não posso elogiá-los, não posso louvá-los. Ali no começo do capítulo 11, tratando de alguns outros assuntos, há um voto de louvor, mas nesse assunto não. Então, o que ele vai tratar aqui nesse trecho das Escrituras Sagradas, guiado e inspirado por Deus, tem a ver com um momento de festa, em que aquilo que era mais importante estava sendo desprezado. Tanto que ainda no começo aqui dessa fala, Paulo faz uma declaração que é impactante. Vocês estão se reunindo não para melhor, mas para pior. Você imagina normalmente que quando a igreja vai se reunir, ela se reúne para pior? É comum a gente falar entre a gente assim, olha, agora está acabando o culto e a gente já vai saindo daqui pior do que a gente entrou. Não é essa a nossa expectativa, o nosso anseio. É cada vez melhor. Mas aqui nessa festa, nessa celebração, os irmãos ali estavam se reunindo para pior, não para melhor. Então Paulo vai descrever algumas coisas que provam, lamentavelmente, esse fato. Então, ele vai dizer que eles estão se reunindo para pior e não para melhor, porque existem divisões entre vocês, ali no versículo 18. Vocês se reúnem para celebrar a união que vocês têm com Cristo, e, portanto, a união que vocês podem ter uns com os outros, mas vocês fazem isso estando divididos uns contra os outros. Então, tem o pessoal que gosta mais do refrigerante, fica ali naquele cantinho. O pessoal que gosta mais da coxinha vai ali para aquele outro canto ali. Quem gosta do doce fica perto da mesa. Olha, o pessoal que pensa igual a mim, conversa comigo. E quem pensa diferente de mim, conversa com você. Se você vai lendo, inclusive, desde o começo dessa carta, existia esse tipo de divisão, que assim, olha, eu acho que o Paulo é melhor do que os outros. Eu já, por outro lado, prefiro o Apolo. E alguns um pouco mais espertos, mas não mais consagrados, diziam, não, eu sou de Cristo. Não é que eles eram de Cristo e os outros não, é que é mais bonito falar assim, vai ficar parecendo mais espiritual. Mas isso eram divisões. E numa festa que vai celebrar o amor em torno daquilo que é o símbolo da morte de Jesus Cristo, não pode haver divisões, mas a lei havia. Talvez na hora de comer do pão e do beber do vinho, se fosse para fazer em máquina do tempo, né? Fazer que nem, agora há pouco eu já estava tirando foto, vamos tirar a foto, ia aparecer uma coisa belíssima, olha que bonita a igreja de Corinto participando da ceia, mas é só uma foto, porque se você estivesse lá, você ia ver um falando mal do outro,
e a ver o outro instigando inimizade com o outro, e a ver o outro conformado com a separação entre uns e outros. E então nós temos não apenas uma descrição de como é que essa festa acabava sendo para pior e não para melhor, mas uma reflexão para a nossa vida. E nós aqui hoje? Nós estamos valorizando mais e mais a unidade do corpo de Cristo? O propósito dessa descrição aqui não é a gente falar mal da igreja de Corinto, que isso seria inclusive provocar uma divisão, né? A igreja de hoje é mais conhecedora da verdade do que a igreja de Corinto. Não, é para a gente refletir na nossa vida. Aí talvez a gente possa refletir, é verdade, tem gente na igreja que fica causando divisão. Quando a gente pensa assim, normalmente a gente não percebe que a gente está contribuindo com divisão, a gente fica achando que são os outros. Se são os outros e não sou eu, já dividiu, já estragou. Então, nos aproximando da ceia do Senhor, considere isso. Havia um problema ali. Aqui, em oração e com atitudes práticas, nós temos procurado crescer em unidade? Aquela igreja se reunia para pior, não para melhor, porque, conforme nós vemos, também aqui nesse mesmo versículo, eles não estavam comendo a ceia do Senhor. Versículo 20, não é a ceia do Senhor que vocês comem. E aí talvez algum corinto, quando leu isso aqui, ou escutou, não, calma aí, eu acho que o Paulo se confundiu. É a ceia do Senhor, sim. Eu vim aqui hoje por causa da ceia do Senhor. Como é que ele está falando que não é a ceia? Acho que ele confundiu. O que Paulo está querendo dizer? Vocês se reúnem querendo celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, mas na prática, não é isso que vocês estão fazendo. Na prática, vocês estão mais preocupados com a própria satisfação dos seus próprios estômagos. Vocês estão mais preocupados com quem vai comer mais e quem vai comer melhor. Vocês estão pensando mais em vocês mesmos. Vocês estão vivendo como se vocês fossem mais importantes, como se vocês devessem ser o centro das atenções. É essa a acusação que a própria palavra de Deus faz contra aquela igreja naquele momento. De novo, olha a fotografia. O que eles estão fazendo? Celebrando a Santa Ceia. Mas o Espírito do Senhor, que conhece os corações, está mostrando, vocês estão preocupados mais com vocês mesmos. Como é que essa reflexão deve acontecer para a gente hoje? Não só da unidade, mas de fato, o Senhor Jesus Cristo deve ser e deve estar no centro das nossas atenções, no centro da celebração da ceia do Senhor, no centro do culto que oferecemos a Ele, no centro da nossa vida, no centro da nossa convivência uns com os outros. É mais importante a glória e o poder e a graça de Jesus Cristo do que os meus interesses, do que as minhas necessidades, do que a minha própria fome. A pessoa de repente ia para aquela festa, olha, semana passada eu fui, a irmãzinha fez um prato ali que só de lembrar agora me dá água na boca. Eu não vejo a hora de chegar na ceia do Senhor, que é do Senhor, para comer aquele prato gostoso. Em quem que essa pessoa estava pensando? Nela mesma. E refletindo para a nossa vida, mesmo não sendo com um belo almoço posto à nossa frente, nós corremos o mesmo risco, de mesmo buscando o Senhor nosso Deus, estarmos mais interessados nos nossos próprios interesses do que naquilo que Cristo é e requer de nós. Eles se reúnem para pior e não para melhor, porque cada um
toma antecipadamente a sua própria ceia. Versículo 21. O que é uma das coisas que a gente consegue perceber aqui? Né? Tem gente que é mais prevenida do que as outras pessoas. Mas às vezes isso é um excesso também. Né? Olha, vou fazer o seguinte, antes de ir para a festa, eu vou comer em casa. Porque aí eu não vou passar fome. Mas como minha fome sempre é muito grande, né, é melhor do que elevador, que sempre cabe mais um, e é maior do que coração de mãe, que sempre cabe mais um. Quando chegar lá, eu como mais. Como não? Eu tenho essa comida gostosa aqui em casa. Aí eu vou chegar lá, vou comer mais. Minha esposa fez aquela torta admirável, daquele sabor, que é aquele que você está imaginando agora, que é o seu predileto. Mas vai chegar lá, vai ter brigadeiro, beijinho, coxinha, esfirra, vou comer mais. Isso, em outras palavras, é ambição, é ganância, é mais do que gula. Porque alguém que vive dessa forma, e as pessoas ali viviam assim, não tinham ganância apenas por refeição, mas por outras coisas da vida. Talvez você pense assim, então aqui eu estou tranquilo, porque eu tenho uma refeição, uma dieta super equilibrada. Mas como é que você, e eu, e cada um de nós ainda pode refletir sobre esse ponto? Em vez de nós termos esse tipo de atitude, nós precisamos de contentamento. Contentamento é uma das palavras que eu acho mais legais. Porque contentamento é estar contente com aquilo que você tem. Contente com o que tem. Contente com o que contém. Contentamento. Olha, Deus tem me dado isso. Está muito bom, está bom demais. Ou como alguns dizem, está melhor e é mais do que eu mereço. Eu não preciso de mais nada. Se tiver só ali o arroz com feijão, muito bom. E se eu chegar lá na festa e sobrou só a rapinha da forma do bolo, tá bom também. Porque não é isso que é mais importante. Não é isso que me traz a maior alegria. A minha maior alegria é Jesus Cristo ter me salvado e agora eu poder estar com o povo de Deus. Eu estou contente. Mas eu moro longe, saí tarde do trabalho. Tinha até essa situação. Os mais pobres, que precisavam trabalhar, às vezes chegavam mais tarde para essa festa do que os mais ricos. Né? E isso você sabe, provavelmente por várias experiências próprias, né? Se você chegar atrasado na festa, talvez não tenha mais nada para você comer. Lá isso era um problema. Agora, se o contentamento for exercitado, olhando aqui para a gente hoje, não vai ter esse tipo de dificuldade, de frustração, nem de insatisfação diante do Senhor. Ah, Deus, mas eu queria, mas eu precisava, mas podia ser assim. Então, quando nós vemos aqui na palavra do Senhor a descrição de como é que aquela festa, infelizmente, acabava sendo para pior e não para melhor, nós aprendemos que hoje, como povo do Senhor, nós podemos trabalhar em oração, humildade e dependência do Senhor, uma atitude de contentamento. E aí acontecia que essa reunião era para pior e não para melhor, porque acabava que um ficava com fome e o outro embriagado. Justamente por causa disso que eu acabei de falar, que alguns chegavam mais cedo e outros mais tarde, né? E aí o que tinha de melhor acabava mais rápido, né? E própria questão de bebida alcoólica tem algumas diferenças para hoje em dia, mas o fato é que tinha bebida alcoólica, próprio vinho. E aí a pessoa chegou mais cedo, porque ela tem mais tempo, porque ela tem mais dinheiro, então ela levou um vinho de melhor qualidade. E ela experimentou o vinho, estava gostoso. Chamou um amigo dele, não os outros, porque eles estão divididos.
eu vi, está gostoso, eu vou tomar um pouco mais, e vou tomar um pouco mais, e vou tomar um pouco mais, e vou tomar um pouco mais, até que ficou embriagado. O outro, que não tinha talvez tantas condições de levar alguma coisa mais, com mais substância, não pôde chegar, chegou lá com fome e não tinha mais nada para comer. E ele ficou com fome. E como é que isso estava sendo tratado? Muitas vezes de forma prática lá na igreja de Corinto. Estou nem aí. Problema deles. Cada um com seus problemas. Então, essa reunião, numa intenção tão preciosa, acabava estragando com tudo. Era para pior. Um bêbado e o outro com fome. E eu entendo que uma das reflexões que a gente pode fazer para nós aqui hoje quanto a isso, é que nós aprendermos e trabalharmos para viver em harmonia, deve ser uma preocupação maior do que com o nosso prazer. O vinho, tantas vezes associado com o prazer mesmo, né? Eles se preocupavam com o prazer deles e o resto que se vire. Mas quando nós procuramos harmonia, olha, está tão gostoso, vou tomar só um pouquinho, para quem chegar depois, poder ter essa alegria também. Ou que vai chegar mais tarde, eita, vou passar fome de novo, aquele povo come que nem uma draga, não se dá conta, já chega murmurando. Não, harmonia, vai dar tudo certo, vai ter coisa gostosa, estou levando um prato mais simples aqui, mas o pessoal vai gostar, vai ter essa alegria também. A harmonia mais importante do que o prazer. Problema comum em muitos lares, né? Briga de irmãos. Que o irmão comeu o pacote inteiro de bolacha ou de chocolate, não deixou para os outros. Você não pensa nos outros, você só pensa em você, você não vive sozinho em casa, né? É assim, não é? Lá também. E daí para pior. Mas quando a harmonia é mais importante do que o prazer, esse tipo de coisa acontece? Esse tipo de correção, esse tipo de apreciação da harmonia, é só para o momento da igreja reunida, só no momento da festa, só no domingo da ceia, ou é para o nosso dia a dia? Vem cá, está um almoço tão gostoso, será que tem alguém lá na igreja que está passando fome? Vem cá, Deus tem me dado a oportunidade, com tranquilidade, de chegar no momento da escola bíblica, que eu moro perto, porque eu tenho carro, por causa disso. Será que tem irmão que tem dificuldade com o transporte? Vem cá, minha saúde está tão boa, estou tão saudável. Será que tem alguém na igreja que está doente, que merecia pelo menos um telefonema? Ah, mas doença, problema com transporte, fome, coisas desagradáveis, eu não gosto disso, eu quero viver no bem bom. Pois então, como a harmonia é mais preciosa do que o prazer, a gente não quer que os outros continuem nas suas carências, nas suas debilidades, nas suas necessidades. Harmonia, mais do que o prazer. Se ali houvesse harmonia, não tinha ninguém bêbado, e não tinha ninguém faminto. Que a gente não passe fome, e nem fique bêbado. Mas não é só de não passar fome e não ficar bêbado, é de ter harmonia uns com os outros. A reunião ali muitas vezes era para pior e não para melhor, porque acaba que a atitude deles era de menosprezar a igreja de Deus. O versículo 22, Paulo coloca isso em forma de pergunta. Mas é uma pergunta porque é assim que vocês estão fazendo. Se fosse para encontrar um outro, falar, levanta a mão quem menospreza as coisas de Deus. Ninguém ia levantar a mão. Mas e na prática? Quem aqui quer desonrar o nome do Senhor? Ninguém, mas e na prática? A gente prova os nossos compromissos com as nossas atitudes. Adianta eu, em alto e bom som, dizer que eu amo a Deus e dia a dia amar apenas a mim mesmo? Nós sabemos como é que a palavra de Deus fala clara e taxativamente contra a idolatria. Eu não tenho ídolos. Mas às vezes, na prática, a gente se auto-idolatra. Na prática, eu me coloco como alguém mais importante do que Deus.
Inclusive, Deus tem que me servir, tem que atender os meus pedidos, minhas solicitações, minhas exigências e decretos. Então, na prática, é como se eu fosse mais importante que Deus e, portanto, Deus está sendo desprezado, menosprezado. Esse menosprezo que não é apenas contra Deus, mas contra a própria igreja do Senhor. Amo tanto minha igreja, gosto tanto ali dos irmãos, mas na hora que tem a oportunidade talvez de estar junto, não vem. Na hora que tem a oportunidade de reclamar, reclama. Essas são coisas que, infelizmente, muitas vezes são comuns entre nós. Olha, eu amo essa igreja, mas vocês vão ter que me engolir. Não, então eu amo mais a mim do que a igreja. Eu quero as coisas do meu jeito, e se não fizer do meu jeito, eu falo que vocês estão errados, ou eu brigo com vocês, ou eu vou embora, ou, isso aí é fácil de provar. Pode vir para um monte de igreja aí mais nova. Conta a história dessa igreja. Como é que começou essa igreja? Foi um missionário? Não, a gente brigou lá na outra igreja, que a gente não queria as coisas daquele jeito, então aqui a gente veio fazer do nosso jeito. Isso é menosprezar a igreja. Como é que a gente traz essa reflexão também, então, para a nossa vida? Em vez de menosprezo, é júbilo. Júbilo é alegria, é louvor. É essa exaltação, muitas vezes transbordante, de vivermos como povo resgatado por Jesus Cristo, que isso é valorizado de forma cada vez maior. Ainda ontem, ou hoje, a Giovânia comentando comigo de uma família amiga nossa, que teve a bênção de mudar de casa para um lugar melhor, mais barato e mais próximo da igreja. Que alegria, né? Então agora eles vão só 2 vezes por mês para o culto. Tá bom, né? Percebe? A gente poderia aplicar isso de muitas e muitas maneiras. Veja só, vou usar um exemplo aqui mesmo, nada contra, tá? Mas pesa na balança. Vai assistir ali o seriado do Netflix, ou jogar aquele jogo do videogame. Se puder ficar horas e horas, todos os dias, não há limites. Mas para ler um capítulo da Bíblia na semana, no mês, é um esforço. Vou falar assim mesmo, eu estou preparando porque eu vou usar uma palavra pesada, tá? Literalmente, é um esforço danado, que é da danação mesmo, que parece que o diabo cutuca, não lê não, deixa para depois, você já sabe, você já é espiritual. Se nós não queremos menosprezar nem a Deus, nem a igreja de Deus, a reação a isso é júbilo, é alegria, quanto mais melhor, quanto mais tempo melhor, quanto mais puder aproveitar, mais eu vou fazer uso disso, de estar junto com os irmãos, de viver uma vida de oração, de falar de Jesus para as outras pessoas, de viver uma vida de crescimento no Senhor. Não cabe no meu dia a minha vontade de crescer na comunhão com o Senhor. Imagina isso, a gente fala o contrário, né? Deus tinha que ter feito o dia com 30 horas, quer dizer, Deus que está errado, né? Mas por que a gente queria o dia com mais horas? Para louvar Ele? Para servir mais ao Senhor? Para viver mais perto da igreja? Ou para trabalhar mais? Ganhar mais dinheiro? Ter mais bem-estar? Era assim com esses irmãos. Não pode ser assim com a gente. A gente tem que ter júbilo no Senhor e na igreja de Jesus Cristo. Aquela igreja acaba que se reunia para pior e não para melhor, porque eles acabavam envergonhando os que nada têm. Está em forma de pergunta, mas porque é o fato triste que estava acontecendo. Eles envergonhavam os que nada têm. Muitos dos comentários em torno desse texto mostram com bastante destaque essa dificuldade entre os ricos e os pobres. Então há essa palavra aqui muito direta. Olha, você tem mais que o outro, fica desprezando. É coisa que acontece só com algumas crianças, uma coisa muito rara na face da terra, da criança que ganhou o brinquedo mais caro e mais especial que os outros, fala assim, eu tenho, você não tem. E é só criança que faz isso, e é só em alguns lugares, em alguns momentos. Adulto não faz isso, né? Quando troca de carro,
com troca de emprego, com troca de celular, alguns inclusive até com troca de esposo ou esposa. Percebe como é que é? Por causa do pecado, a gente tem essa tendência horrorosa de envergonhar os que não têm aquilo que a gente tem. Isso acontece de várias formas. Aqui é um cenário de riqueza e pobreza. Posso usar um outro? Vocês já perceberam aqui como é que a gente é uma igreja melhor que as outras? Opa! Não, aqui é muito melhor que outros lugares. A nossa doutrina, inclusive, é muito melhor. Tá vendo? Nosso conhecimento, o nosso espaço. Às vezes a gente faz isso entre igrejas. Dá para a gente fazer internamente. Né? Porque vocês aqui sabem como é que é melhor sentar na frente, né? Aquele pessoal que está lá não sabe o que está perdendo. Né? Não é isso aí, vocês aí do fundão? Como é bem melhor sentar aí no fundo do que na frente, eles não sabem o que eles estão perdendo. Né? E ainda tem uns que têm a vantagem de ter o microfone, não é nem na mão, mas a gente tem essa tendência horrorosa de envergonhar os que nada têm. E esse tipo de situação acontecia lá, em torno da mesa do Senhor. É assim, é um relato de caso. O Paulo, guiado pelo Espírito Santo, foca ali naquela festa que envolvia a celebração da Santa Ceia do Senhor. Mas os irmãos sabem disso. A preocupação do próprio Deus na sua santa palavra não é apenas com o comportamento, com a aparência. Ah, beleza, ok, semana que vem a gente faz diferente. Semana que vem a gente vai distribuir a refeição diferente. Mas no coração continuar abrigando as mesmas coisas que desonram a Deus e que prejudicam a comunhão do povo do Senhor. Meus irmãos, nós temos a palavra do Senhor diante de nós, tratando especialmente de um momento como esse que nós temos aqui. Deixa eu falar mais uma coisa sobre essa festa. Você parou para pensar, tá, e por que não tem mais hoje em dia? Porque ao longo de muitos anos da história da igreja, isso deu tanto problema, até que por fim, isso foi não apenas abandonado, mas proibido. Eu não me conformo com isso, meus irmãos, não sei o que você pensa. Porque, inclusive agora, historicamente, a gente está com um problema na nossa igreja. O problema é o seguinte, nós tivemos na Páscoa nosso café da manhã. E alguém, não sei quem, disse que era o melhor café da manhã de toda a história. Como é que fica agora o café da manhã do Dia das Mães? Vai ter que superar, né? Ouviram, né? Os homens estão preparando essa parte aí. Não é tão bom, não é tão gostoso. Essa coisa feia da pandemia, que não deixou a gente nem se cumprimentar direito todo esse tempo, e não dava para fazer lanche, nem refeição, nem nada. Agora a gente pode. Mas não seria muito mais gostoso? Vamos acabar aqui, cada um vai para o seu canto, ver se vai ser macarrão com frango ou frango com macarrão. Todo mundo junto. Mas veja que historicamente esse negócio deu errado. A gente pode se orgulhar agora. Não, a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer melhor que a igreja de Corinto fez. Olha o orgulho. Como é difícil. E aí não estou só tentando incentivar aqui que a gente tenha mais refeições juntos, também. Mas não só isso. Mas que se a gente vai ter mais refeições juntos, que seja não porque a comida é gostosa, mas porque é gostoso estar junto uns com os outros. Se vamos celebrar e louvar mais e mais o nome do Senhor nosso Deus, inclusive com a celebração da ceia, que nós façamos isso porque estamos mais perto uns dos outros. Veja que é um critério essencial da celebração da Santa Ceia, que ela seja celebrada de forma comunitária. Cada um podia ir para o seu canto, pega seu pão, pega seu vinho e pronto. Mas a gente é levado pela própria palavra e pelo próprio poder de Deus a fazermos isso juntos. Mas fazermos isso juntos não porque a gente veio para o mesmo lugar, no mesmo dia e no mesmo horário, mas porque de fato deve haver comunhão de uns para com os outros. Diante disso,
nós temos na palavra do Senhor um chamado à transformação de vida. Porque talvez, para você, isso não tenha valor nenhum. Eu quero lá saber de comunhão com gente de igreja. Eu não quero nem saber de Deus. Deus está te chamando. Não só para se importar com as coisas de Deus, mas para reconhecer que você é um pecador, preso ao pecado, e que precisa da libertação, que apenas Jesus Cristo pode te dar. Não alimenta em você uma ideia de uma comunhão. Todo mundo diz aí, repete várias vezes, eu repeti também, né? Da união que faz a força. Não, o grupo aqui, essa comunidade, que vale essa comunhão. Sem Jesus Cristo, isso inclusive é perigoso para a sua vida. A sequência desse texto vai mostrar. E eu convido a você, que não tem Jesus Cristo no seu coração, a ler o texto até o final, para falar como é que isso pode ser juízo para você. Enquanto o próprio Senhor Deus convida você para uma vida transformada, tirando você da morte e te dando nova vida. Mas essa passagem também é um chamado àqueles que estão aqui conosco e que têm essa convicção alegre de que Jesus Cristo já é o Senhor e o Salvador de suas vidas. Se fosse para essa pessoa falar assim, quem é o Senhor da sua vida? Jesus Cristo, que morreu na cruz e me libertou. Aí alguém perguntasse, então você é membro da igreja? Não, ainda não. Não fui batizado, não fiz minha profissão de fé. Mas por quê? Eu gosto da igreja, mas eu tenho algumas dúvidas. Essa harmonia, esse entrosamento, essa intimidade, são dádivas de Deus para aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Se você tem convicção de que é alguém que já foi salvo por Jesus Cristo, e que por causa disso tem a certeza que um dia você vai morar no céu, em perfeição, com aqueles que também foram salvos, olha lá, na eternidade, quem foi salvo vai estar em comunhão com a igreja. Firma o seu compromisso hoje, ter comunhão com a igreja hoje. Veja que você sendo salvo, você teria direito a receber o pão e o vinho, e não vai receber. Porque publicamente você ainda não anunciou que alguém que foi salvo, resgatado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo, faça isso. Inclusive a gente está caminhando com alguns nossos irmãos, para em breve termos aqui batismo e profissão de fé. Então isso possa ser também a sua oportunidade. Essa passagem, na sequência, vai dizer que nós devemos comer o pão e beber o vinho, discernindo o corpo, percebendo não apenas os símbolos que estão aqui, mas dando atenção ao corpo, que é o corpo de Cristo. Então, com contrição e coração, busque ao Senhor nesse momento, para que ao receber o pão e o vinho, você seja alimentado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que está presente aqui. De você sair daqui melhor do que você entrou. Porque aqui nessa passagem era para pior. E pela bênção de Deus aqui agora, para a gente, é para melhor. Deus transforma a minha vida. Eu não tenho tanta comunhão com o Senhor quanto eu poderia ter. Eu quero ter esse júbilo no Senhor. Mas peça ao Senhor também que lhe ajude nesse exame, que o trecho aqui na sequência vai falar, examine assim o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Qual que é o exame que nós devemos fazer à luz desse texto? Se o texto diz que eles estão se reunindo para pior e não para melhor, o exame que eu tenho que fazer para a minha vida é que essa reunião agora, ela tem que ser para melhor e não para pior. Então eu tenho que examinar se há pessoas que estejam aqui, ou pessoas que estejam em outros lugares, que eu devo pedir perdão. Eu não posso me contentar em receber um pedaço de pão e um pequeno cálice de vinho, mantendo divisões. Não posso. Eu tenho que examinar se há pessoas que estão aqui, ou em outros lugares, que precisam receber o meu perdão. Porque eu fiz errado contra algumas, mas outras fizeram errado contra mim. Eu tenho que pedir, eu tenho que ofertar o perdão para elas. Eu não posso comer o pão e o vinho
que se convivendo tão pouco e tão superficialmente uns com os outros. Sim, meus irmãos, tem pessoas que têm vantagem sobre as outras nesse ponto. Então, quem chegou aqui há pouco tempo, não teve tanta oportunidade ainda de conhecer tão bem os outros. Mas não se contentem com isso. Né? Então, tem gente que chegou aqui, literalmente, há 4 meses. O primeiro culto, 2 de janeiro, hoje é 1º de maio. Estou conhecendo ainda. Estou aprendendo. Minha família também. Outras pessoas estão aqui diante da igreja, diante da humanidade, e enquanto comemos o pão e bebemos o vinho. Mas para honrar devidamente o Senhor nosso Deus, isso não é apenas uma questão de declaração de fé, mas é como nós continuaremos vivendo em comunhão uns com os outros. Como faremos daqui para frente. E o Espírito Santo, que usa o poder da sua própria palavra para nos ensinar, nos corrigir, nos animar, trabalha na minha vida e na sua e na dos outros, para que a gente viva mais e mais perto uns dos outros e com isso nós demos mais e mais glória e louvor ao santo nome do nosso Deus. Que Ele quebre em nós as nossas barreiras, as nossas inimizades, as nossas divisões, as nossas dificuldades e teimosias, e a dos outros também. E assim, o nome do Senhor seja mais e mais glorificado, enquanto nós nos reunimos mais e mais para melhor, no nome de Jesus. Amém? Peça a Deus por isso nesse momento. Ore ao Senhor. Dos diáconos para ficar à disposição. Ó nosso Deus, nós te louvamos pelo maravilhoso amor de Jesus Cristo que nos alcançou, nos libertou, nos resgatou do pecado e da morte. Talvez, ó Deus, antes disso acontecer, muitos de nós vivíamos em verdadeira inimizade com as outras pessoas, brigando com tudo e com todos. E o Senhor nos transformou, nos dando do teu amor, que nos faz diferentes agora. Ou talvez outros de nós, antes de conhecermos Jesus Cristo, achávamos que tinham amigos mais chegados do que irmãos. Mas na verdade isso era só um egoísmo, ou valorizar mais o ser humano do que a glória do Senhor. E o Senhor nos resgatou. Nessa manhã, ó Senhor, nós nos reunimos aqui, em torno da mesa do Senhor, louvando ao Senhor, porque o teu sangue nos lavou, e por isso nós estamos aproximados uns dos outros também. Mas precisamos do teu perdão, e do ânimo, e da ajuda do Senhor, para vivermos melhor uns com os outros. E agora que receberemos o pão e o vinho, sendo alimentados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é a comunhão perfeita, pedimos, ó Deus, nos alimenta com esse verdadeiro amor de uns para com os outros. Não um amor que a gente mesmo produza, não um amor de esforçar um com o outro, mas o amor que é derramado e que transborda na nossa vida, no nosso coração e na tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda em oração e louvando a Deus, vamos em pé, louvar ao Senhor, que traz vida e liberdade
pelo sangue que Jesus Cristo derramou em nosso favor, quando Ele morreu na cruz para nos salvar.